dukadham maranam karunam milanam maduram smaranam karunam kalavashadiha sakalam karunam samayadipate akhilam karunam. Namaskaram. Namaskaram a todos. Bem, como uma grande parte do mundo tenta voltar à atividade, então, devido à natureza do que está acontecendo, a atividade não está recomeçando como deveria. Mesmo na Índia, há muitas coisas que precisam acontecer para recuperarmos a atividade. Vai demorar alguns meses. Mas conforme isso está acontecendo, como os humanos estão tentando acreditar que as coisas estão ficando normais, o número de casos no mundo, os casos positivos no mundo, ultrapassaram 7 milhões. Os números oficiais de mortes ultrapassaram 400 mil. Tenho certeza que é muito mais. A Índia teve o maior pico em número de casos nas últimas 24 horas, mais de 10 mil. No entanto, o positivo é que tudo está contido em algumas cidades. Portanto, é mais fácil contê-lo do que se espalhar por todo o país. Os Estados Unidos cruzaram 1,5 milhão, eu acho. Estou certo? O número de casos já ultrapassou 1,5 milhão. As mortes ultrapassaram 112 mil. Além disso, o lamentável e duradouro problema da discriminação racial e as reações a isso também afetam a nação em um momento como esse. Com base na cor, credo e casta, muito sofrimento foi imposto. Muito sangue escorreu, muitas vidas foram tiradas. Mas ainda assim, o problema perdura. Em grande parte, por lei, o mundo tornou-se justo em grande parte. Ainda existem algumas nações que são repúblicas religiosas, onde, por lei, há discriminação. Mas as nações amadureceram em termos de lei ou em sua constituição. Mas muitos seres humanos individuais, um número substancial deles, infelizmente, se recusam a evoluir e continuam com os mesmos preconceitos, com a mesma discriminação e a mesma crueldade seletiva, seja por cor, credo ou casta. Lutar por leis justas é um processo completamente diferente. Mas transformar seres humanos individuais é um processo totalmente diferente.
É preciso entender. O movimento de independência da Índia, até então você deve saber que havia um processo de apartheid eficaz nesse país. E então, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, eles lutaram em um estilo diferente, porque estavam lutando contra leis injustas. Agora as leis foram corrigidas, mas a injustiça nas mentes humanas e nos corações humanos não sumiram. Isso não pode ser feito lutando na rua. Esse é um trabalho muito mais difícil. Trata-se de elevar a consciência humana, sobre transformar os seres humanos em seres mais conscientes e sensíveis a todas as vidas. Devemos entender isso. Eu sou cruel com os porcos, mas sou legal com as pessoas. Isso não vai funcionar. Por quê? Uma vez que haja crueldade seletiva em seu coração, um dia você chamará um ser humano de porco e fará o mesmo com ele. Não está longe. Portanto, isso é muito importante. A consciência humana tem que evoluir. A consciência humana tem que ser elevada. E deve haver sensibilidade perante todas as vidas. Bem, eu escolhi o exemplo dos porcos, porque agora há vídeos circulando por toda parte, pois o mercado de carne nos Estados Unidos está em baixa. Em uma fazenda, que é um negócio de suinocultura, como não podem ser vendidos, mas por quanto tempo continuar apenas os alimentando, então eles decidiram matar algumas centenas ou milhares de porcos, parecia ser centenas de porcos. Eles decidiram escaldá-los até a morte, 140 graus, vapor saindo e os porcos gritando. Demora muito tempo para encher o espaço de vapor e para eles morrerem. E então, depois que o vapor sai, alguns porcos ainda não estão mortos. Então, um homem vai com uma arma e atira em cada um deles, naqueles que ainda não estão mortos. Quando podemos fazer isso com uma criatura, podemos fazer com outra criatura, e naturalmente permeará para outros seres humanos dos quais não gostamos por qualquer motivo. Quer que seja por causa da sua cor, casta ou do seu credo, nós não gostamos deles e faremos as mesmas coisas. Portanto, a sensibilidade tem que ser em relação à própria vida, não em relação a essa pessoa ou àquela pessoa, um problema específico. Bem, na Índia, isso vem acontecendo nos últimos dias. Um elefante, uma elefanta grávida, foi morta com um abacaxi carregado de fogos de artifício ou algum explosivo. Nitrato de potássio é um explosivo, não exatamente fogos de artifício. Bem, isso não era direcionado para a elefanta. Agora que aconteceu com a elefanta, a consciência de todo o país está ferida. E há todo o movimento de mídia social acontecendo contra isso. Mas devemos entender que isso era direcionado ao javali selvagem. Como certas comunidades têm extrema aversão aos porcos, eles não querem que esses porcos entrem em suas propriedades, suas terras, ao redor de suas casas. Então, eles colocam essas coisas e, infelizmente, essa elefanta o pegou e colocou na boca e isso explodiu. E a elefanta sofreu por quase, penso que, cerca de 2 semanas antes de morrer. Com a boca sangrando, ela morreu de fome. Ela veio e permaneceu em um pequeno lago para esfriar a boca na água e morreu ali, de pé. Então, vendo isso, todos estão comovidos. Esse é o nosso problema. Somos movidos por uma crueldade, não somos movidos por outra. Então, se isso acontecer comigo, é crueldade. Se acontecer com você, não é crueldade. É a mesma coisa. Então, se isso acontecer com essa criatura, não é cruel. Se acontecer com o que eu gosto, então é um problema. Então, isso é tudo o que racismo é. Isso é tudo o que a intolerância religiosa é.
Isso é o que o casteísmo é, que se acontecer comigo, fere, ou se acontece com o que me pertence, fere. Se acontecer com eles, não machuca. Portanto, isso não vai desaparecer apenas mudando as leis. Trata-se de evoluir os seres humanos para um nível mais alto de consciência, para uma existência mais inclusiva como tal, uma vida mais sensível. Infelizmente, em um momento como esse, quando há um vírus e as pessoas estão morrendo, a América tem o maior número de mortes. Infelizmente, nesse momento, esse racismo explodiu. Bem, isso está acontecendo o tempo todo. Ninguém que tem um tom de pele mais escuro está completamente imune a ele. Mesmo eu não sou imune a isso quando vou para a América, que ali coisas acontecem. Mas esse caso em particular, o caso do George Floyd, foi muito severo e não pode ser ignorado. Simplesmente não pode ser ignorado por causa da maneira que aconteceu. Há outro vídeo circulando agora da polícia atirando no cachorro de um homem negro. Há muitas coisas assim. Isso não pode ser resolvido lutando. Isso precisa de uma transformação social e evolução individual. Em termos de transformação social, sei que muitas pessoas ficarão bravas comigo se eu disser isso, mas uma coisa que deve acontecer imediatamente nos próximos 3 a 5 anos é que, com um certo esquema do governo, em todas as delegacias deve haver um certo número de policiais afro-americanos e hispânicos. Isso pode trazer nivelamento a isso até certo ponto. Não estou dizendo que isso irá remover o problema. Pelo menos eles também poderiam fazer uma melhor aplicação da lei porque entendem mais as comunidades. Eles têm mais acesso a essas comunidades. Eles não precisam policiar o tempo todo. Eles também podem negociar e lidar com o crime um pouco melhor. Porque nem todo crime é assassinato. Nem todo crime é assalto a banco ou algo assim. Existem muitos crimes que são cometidos por crianças, jovens, mulheres, por várias compulsões. Essas coisas podem ser facilmente manejadas se houver alguém que possa conversar com elas. Não apenas alguém que sempre tem uma arma na mão. Assim, algumas situações sociais podem ser alteradas, mas sem elevar a consciência humana, sem tornar cada ser humano muito mais sensível à vida, isso é algo que toda a sociedade do mundo precisa pensar. Se queremos que a crueldade contra os seres humanos desapareça, a crueldade contra animais também precisa desaparecer. Sinto que estamos tratando os animais de forma cruel. Isso também se traduz em tratar outros seres humanos assim. É muito fácil fazer isso quando você está fazendo a uma criatura. Fazer isso com outra pessoa não está muito longe. Eu acho que isso precisa ser tratado de uma maneira mais fundamental. E esse movimento não deveria ser, agora quanto tempo você protestará nas ruas? Talvez, agora já são 12 dias, talvez 20 dias você fará isso. Então ele desaparecerá? Não é assim que deve ser. Quando tal incidente acontece, ele deve ser mantido 365 dias por ano, não na rua, mas onde quer que estejamos, em qualquer posição que ocupemos, seja qual for o lugar que ocupemos numa sociedade, sejam quais forem as responsabilidades que nela exerçamos, lá tem de ser mantido, e é a única forma de alterar essa situação. Apenas protestar por um certo número de vezes pode não funcionar, mas agora é compreensível que as pessoas estejam com raiva. Quando as pessoas estão com raiva, elas nem sempre fazem as coisas sensatas. É muito importante que agora, que isso não seja sobre a vida de um homem. Há uma história, algumas centenas de anos de enorme sofrimento infligido às pessoas. Portanto, essa correção não pode acontecer da noite para o dia. Como uma geração de pessoas, se estivermos comprometidos em fazer isso acontecer, antes que nosso tempo acabe, podemos deixar esse mundo com muito menos preconceito. É muito possível fazer isso. Bem, tem havido muitas, todo tipo de perguntas e comentários,
e tudo sobre esse Sadhguru Exclusive, que foi publicado, algumas fotos por aí. Isso surgiu porque, bem nos últimos 6, 7 anos, ou talvez um pouco mais do que isso, minha situação se tornou assim. Onde quer que eu vá, tem um grande número de pessoas. Sejam esses darshans ou satsangs, quase tudo é transmitido pela internet, está na televisão. Quando eu venho e me sento em um lugar de uma certa maneira, é natural que as pessoas irrompam. Alguns gritam, outros rolam, outros enlouquecem. Caso contrário, qual é a minha utilidade? Eu não sou um estudioso, não vou pregar alguns Vedas, escrituras ou algo assim, eu não sei de nada, tudo bem? O significado de quem eu sou, se eu vier e me sentar aqui, algo dentro de você deve tremer, caso contrário, qual é o objetivo? Mas estamos nos controlando porque uma certa porcentagem de pessoas começará a gritar e rolar, uma certa porcentagem de pessoas tem medo e eles não sabem o que está acontecendo, porque nem todos eles já passaram pelo mesmo número de experiências e programas. Existem diferentes tipos de pessoas. Existem pessoas novas que acabaram de chegar hoje, existem pessoas que apenas fizeram o programa online, há pessoas que passaram por uma imensa quantidade de experiência. Todas sentadas juntas, não somos capazes de fazer justiça. E esses dias, apenas falando e indo, não somos capazes de realizar nenhum processo meditativo, porque algumas pessoas irão gritar de qualquer maneira, segurando. Então pensei, nós vamos criar um grupo um pouco mais exclusivo, onde eles podem fazer o que quiserem. E também, sabe, tudo que é dito, uma mensagem diária, uma mensagem mística que sai, ou um poema que sai, todos os tipos de pessoas no Twitter, no Instagram, todos os tipos de insensatos estão fazendo comentários sobre isso sem entender nada. Por exemplo, agora mesmo, esse poema Life, que saiu alguns dias atrás, eu acho, você ouviu? Então ele é sobre um certo aspecto da vida, mas agora recebo comentários dos Estados Unidos, em um momento como esse, Sadhguru não deveria escrever um poema como esse. Estamos nas ruas protestando, pessoas estão morrendo de corona. Agora ele diz, os mais inquietos descansam tão bem quando a vida é tirada deles, como se a única maldição fosse a vida. Do que se trata isso e do que você está falando? Estou dizendo que você está tentando encontrar conexão entre misticismo e situações atuais na sociedade, hoje. Então, desempenhando esse papel de ser socialmente bem, continuarei desempenhando isso em um nível, mas está chegando um tempo em que é muito importante que existe um espaço para expressão desenfreada, não sobre coisas políticas, coisas sociais, simplesmente sobre... Veja, há dois aspectos na cultura indiana. Eles dividiram duas coisas, duas dimensões do conhecimento. Uma é chamada Shruti, a outra é chamada Smriti. O que Shruti significa na realidade, um som muito refinado. Portanto, o som só pode ser ouvido, o som não pode ser escrito, o som não pode ser entendido, o som não pode ser explicado, o som só pode ser ouvido. Isso simplesmente significa algo que é percepção direta, que é impecável, é da maneira que é. Não importa se o mundo inteiro concorda ou discorda do jeito que é do jeito que é. Essa é a dimensão do processo espiritual e do misticismo, porque é percepção direta, não é uma escritura, não é uma religião, não é uma filosofia, não é uma nova ideologia, é exatamente o que você percebeu.
Smriti é uma reflexão. Durante um período de tempo, o que é a percepção direta de uma pessoa, outras pessoas refletem, pensam sobre ela, a interpretam de várias maneiras diferentes, a tornam socialmente relevante para aquele dia. Então, esse é o trabalho dos estudiosos. Assim, quando não há distinção entre Shruti e Smriti, então elas ficarão fora de sintonia. O som, a pureza do som desaparecerá. Por isso, pensamos em fazer o Sadhguru Exclusive. As pessoas estão comentando, Sadhguru sempre disse inclusivo, como ele pode fazer exclusive? Você sabe, pessoas tirando suas palavras diretamente do dicionário, palavras puras, palavras do dicionário. Então, talvez possamos mudar o título. Não sei se eles já investiram muito no título Exclusive, mas se quisermos, podemos fazer Sadhguru Inclose. Mas agora alguém virá e dirá, não há palavra Inclose no dicionário. Qual o problema? Quando não há uma palavra como essa no dicionário, você não pode comentar a respeito. É a minha palavra. Não enclosed, enclose, I-N-close, enclose. Bem, não é a minha palavra. Eu acho, se eu estiver certo, não tenho certeza disso, porque li isso quando estava na faculdade, muito tempo atrás, quando estava na universidade. Deve ser Emily Dickinson quem usou a palavra enclose, se eu estiver certo. Então podemos usar a palavra enclose, Sadhguru Inclose. Se exclusive está te machucando. E de qualquer maneira, nesse exclusive ou inclose, o que eu digo, se você está relacionando isso com as realidades sociais de hoje, não deve estar nisso. Não deve estar nisso, porque isso não é para você refletir. Isso é para você digerir, ingerir e digerir. Essa é a única maneira que a comida funciona. Nesse momento, existem muitas pessoas analisando a comida e elas não são saudáveis. Porque você precisa ingerir e digerir. Essa é a única maneira dela funcionar. É assim que a vida funciona. Mas as realidades sociais são diferentes. Então, queremos organizar isso. Provavelmente nas próximas semanas será lançado e mais detalhes serão divulgados. Eles podem estabelecer um pequeno custo, apenas para que haja um pequeno limiar, mas que estará bem ao alcance de todos. Mas se alguém estiver com tanta fome mas não tiver comido por 3 dias, somente se não tiverem comido por 3 dias, nós também o tornaremos gratuito para eles, ok? Alguém que está com tanta fome de saber que pagou por isso e não pôde comer por 3 dias por causa do pagamento, não são 3 dias de pagamento, apenas uma refeição. Então, uma refeição que você pulou e se inscreveu no Sadhguru Inclose, tudo bem. É bom para você, se você estiver com fome, você sempre digere melhor as coisas, sabe? Vocês sabem disso no Yoga Center. Portanto, isso deve estar disponível a qualquer momento, mas vocês que eu não sei em que número queremos parar, nós ainda não decidimos, ainda estamos discutindo sobre isso. Então, será com base no o primeiro que chegar será servido. Se você quiser estar lá, basta se inscrever, ok? Faça a pré-inscrição. Existem algumas coisas que, ok, vocês estão bem para mais uma pintura? Sim, assim está melhor. E também porque os serviços relacionados ao vírus ainda estão em andamento. E
se estendem a vários outros aspectos. Não é apenas sobre dar comida, porque esse ano, iniciar a educação rural em Tamil Nadu vai ser um grande desafio. Com essa intenção, estamos lançando uma pintura que chamamos de Bhairava, que foi feita em homenagem ao nosso búfalo Bhairava, que infelizmente foi a primeira vítima no ashram desse vírus. Ele era mais de... Ele não morreu do vírus, mas por causa desse vírus não conseguimos um veterinário para atender ele, então ele faleceu. Então estamos colocando esse quadro em leilão porque precisamos do dinheiro. Isso é feito de... O fundo é estrume de vaca, o resto é carvão, e um pouco de açafrão e limão foi usado. Então, de forma geral, é uma pintura muito orgânica, mas vai durar melhor do que acrílicos, vai durar para sempre. Não parece tão boa por ali, mas... de qualquer forma. Também tem algumas coisas que falamos sobre o Kavacha. Eu acho que o Kavacha está pronto. Deveria estar. Nós os temos. E também... é feito com alquimia indiana chamada Rasa Vaidya. É muito eficaz para melhorar os níveis gerais de energia e, acima de tudo, a imunidade será muito maior usando isso. Eles são feitos de tamanhos diferentes e por dentro tem que ser cobre, mas aqueles que não gostam de usar cobre, que querem ser vistos em ouro, você pode obtê-los banhados a ouro por fora. Então, os Kavachas também estarão disponíveis na loja do Isha. Provavelmente levará uma semana para começarmos a despachá-los. E as máscaras Isha também vieram, diferentes designs. Se você deseja ser modelo para elas, você pode. Eu pensei que viria com uma hoje, mas elas estão lá? Tem o canto Yoga Yogeshvaraya nela. É isso? Essa é a minha máscara. E também o Inner Engineering, para aqueles que estão em outras partes do mundo. O Inner Engineering foi lançado em espanhol, em alemão, com legendas, e em francês, com dublagem. A primeira pergunta é uma pergunta em vídeo de um garoto de 12 anos da África do Sul. Eu sou Vashir Kemraj. Posso parecer ter 16 anos, mas tenho 12 anos. Bem, algumas crianças optam por gastar seu tempo assistindo filmes sobre heróis falsos, como Homem-Aranha e Batman. Eu escolho ouvir um homem sábio e incrível, entende? Humano, humano. Isso é você, Sadhguruji. Infelizmente, nem todas as crianças são tão inteligentes quanto eu para fazer tais escolhas sábias. Eu tenho que rir das minhas próprias piadas, ninguém mais o faz. Você sabe, Sadhguruji, eu sei que algumas pessoas pensam que não há nada de errado em assistir filmes de ação. Vão se sentar e assistir. Como isso afetará você? Se o homem está morrendo na TV, você não está morrendo? Mas isso nos afeta? Como filmes de ação
luta livre e jogos violentos nos afetam ao nosso dia a dia. Obrigado. Qual é o nome dele? Vashir Khemraj. Vashir. Vashir. Bem, sobre a questão, bem, o nível de violência que as crianças são levadas a praticar diariamente. Eu não sei os números e porcentagens, mas tanto faz, apenas olhando de relance ao redor, quando as crianças estão brincando e apenas olhando, vendo aqui e ali, porque isso nunca aconteceu muito perto de mim. Vejo nos aeroportos e em outros lugares, até nos aviões, as crianças estão brincando. Pela minha percepção, posso estar errado? Por favor, me diga. Quase 70%, 80% é sobre atirar em alguém. Estou certo? Eu não vejo crianças brincando com um animal ou fazendo algo na tela o tempo todo, atirando, atirando, atirando. Bem, quando criança, se você atirar em qualquer número de pessoas, digamos que 100 pessoas, pessoas mais, é claro, elas vêm de... Veja, qualquer um que não se parece com você é mau. Isso é o que o racismo é. Alguém que não se parece com você, você acha que deve eliminá-lo por algum motivo? Então, se você está eliminando um homem negro ou eliminando um alienígena, não é diferente. Porque quando os africanos vieram para a Europa e para a América, eles pareciam alienígenas para aqueles que nunca os viram antes. Então, agora, achamos que é perfeitamente normal. No momento em que qualquer alienígena pousar aqui, devemos atirar neles, queimá-los e fazer qualquer coisa de terrível com eles. Bem, isso é racismo. Eles parecem diferentes. Esse é o único problema. Então, quando você pratica isso, você tem apenas 12 anos, mas parece ter 16. Não, são suas palavras, não minhas. Eu não disse isso. Então, quando você tiver 18 anos, se você esteve atirando na tela há 8, 10 anos, centenas de pessoas, quando você tiver 18, você não gostaria de ver sangue de verdade? Você viu muito nos filmes. Você sabe, com a tecnologia agora, você está assistindo a um filme, uma bala vem e os miolos explodem. Então isso não basta, você não pegou a coisa. Da próxima vez, em câmera lenta, a bala chega devagar e os miolos se espalham por toda parte. Bem, quando você paga dinheiro para assistir essas coisas, sabemos o que você está tramando na sua cabeça. Então, quando você explodiu muitos cérebros, até os 18 anos, aos 18, você não gostaria de ser real? Você não gostaria de ver alguns cérebros reais explodindo? Bem, você está vendo isso por toda parte. Quando as pessoas saem simplesmente atirando, os homens jovens simplesmente saem atirando em pessoas desconhecidas. Qualquer pessoa que eles veem, eles atiram. Você se pergunta, o que aconteceu? O que aconteceu? Bem, eles vêm praticando por 10 anos. Por que você está surpreso? Por que você está surpreso? Eles vêm praticando. Agora eles estão apenas tornando isso real. Então, eu não sei, eu posso estar errado nas porcentagens porque não assisti filmes suficientes, mas mais uma vez, 70% a 80% do filme não pode acontecer sem que alguém seja moído a pancadas ou que cérebros explodam. Estou correto? Porcentagem, estou perguntando.
Definitivamente é mais de 50%. Eu acho que é de 70% a 80%. Nem 20%, 25% do filme pode acontecer sem que se esmague o rosto de alguém, exploda o cérebro de alguém ou ter o intestino dele arrancado. Não pode acontecer. Um filme não pode acontecer. Então, quando você cria uma cultura como essa, bem, apenas veja, houve uma época, pelo menos na Índia, em que nossos heróis, estou falando dos heróis de cinema, que os heróis do cinema eram de aparência gentil, cantando canções, correndo ao redor da árvore e, você sabe, assim. Lentamente se tornou assim. Um herói significa que ele tem que ser musculoso e estar em forma porque ele tem que esmagar alguém. Heróico significa que você apenas vê alguma... Eu não vi os filmes, mas vi os pôsteres por toda parte. Onde quer que você olhe, ele está assim, querendo esmagar alguém. Se ele realmente faz isso ou não, esse não é o ponto. Definitivamente, você está criando uma cultura de violência. Você acha que essa é a maneira de resolver todas as emoções que você tem em sua vida? Não se trata apenas de espancar alguém. Você sabe, eu não assisti nenhuma única daquelas novelas e outras coisas, mas quando estou procurando notícias ou algo, às vezes, eu acabo vendo isso por 10, 20 segundos. Vejo que uma mulher está gritando e jogando pratos por todo lugar. Um homem está batendo em uma porta ou numa parede. Você está criando uma cultura de que esse é o caminho para acalmar suas emoções. Bem, os seres humanos têm emoções, mas não há uma maneira mais civilizada e consciente de resolver as emoções? Quando algo nos espeta, alguma emoção pode surgir nos seres humanos. Não existe uma maneira mais civilizada de conduzir isso? Não. Apenas usar palavras de 4 letras, jogar coisas nas pessoas, esmagar comida no rosto das pessoas. Isso tornou moda, esmagar comida no rosto das pessoas, jogar utensílios, quebrar as portas. Quando você cria tal cena à sua volta, obviamente, esse é o tipo de sociedade na qual você viverá. Ainda, felizmente, a sociedade ou os jovens do mundo ainda não estão imitando muito fortemente o cinema e os outros entretenimentos, felizmente. Se eles imitarem 10, 15%, o mundo será um lugar terrivelmente violento. Então é hora daqueles que se chamam criadores de entretenimentos, que não estão apenas ganhando a vida, que estão ficando super ricos com isso. Eles devem ter consciência de qual é o impacto daquilo que estão criando. Se você cria violência na tela, deve ser de tal forma que deve provocar repugnância, que eu nunca devo ser assim. Houve um tempo no cinema hindi em que havia pessoas chamadas de especialistas em estupro. Em todo filme tinha que ter um estupro violento. 2, 3 atores que são considerados especialistas em estupro. Agora, quando estupros acontecem na sociedade, você fica surpreso. Bem, você demonstrou. Milhões de pessoas, jovens, viram isso. Eles pensaram que essa é a maneira de lidar com uma mulher. Eles pensaram que essa é a maneira de lidar com seus desejos, não é? Portanto, se você mostrar às pessoas que sempre que suas emoções se manifestam, essa é a maneira de lidar com isso, você precisa esmagar o rosto de alguém ou explodir o cérebro de alguém. Se esse é o exemplo que você estabelece, lentamente, essa é a sociedade que você terá. E você está começando a ter. E quando isso acontece no seu bairro, quando acontece na sua casa, você fica chocado. Estou surpreso, por que você está chocado? Sua televisão está ligada o tempo todo. O tempo todo isso está acontecendo e você não fica chocado? E uma outra dimensão disso é, todos os dias você vê pessoas sendo baleadas e você está casualmente comendo sua batata frita e assistindo pessoas sendo baleadas. Quando de fato elas forem baleadas na sua frente, você não pensará muito sobre isso. Vai ser algo normal, ok? Você não ficará chocado, não ficará indignado, você não será levado a fazer algo positivo nessa direção.
Porque você acha normal. Porque todos os dias está acontecendo. Porque à medida que a tecnologia melhora, a televisão parece quase real, ou mais real do que real. À medida que a tecnologia melhora, se tornar 3D, como eles prometem, então esses caras estarão se matando na sua sala de estar, ou no seu quarto, ou na sala de jantar, certo? Então, quando as pessoas realmente se matarem, ou matarem umas às outras, isso não significará nada para você. Essa não é a maneira de nutrir uma sociedade. Todos, independentemente do tipo de atividade que estamos realizando, temos a responsabilidade de criar uma sociedade mais estável, civilizada e consciente. Isso é da conta de todo mundo. Isso não pode ser feito apenas pelo governo. O que você escreve, o que você cria, o que você faz, o que deve ser falado, tudo tem que ter essa dimensão. Caso contrário, bem, quando os problemas explodem na rua, você reclama e chora, mas qual é a questão? Você semeou as sementes. Próxima pergunta é de Junaid. Namaskaram, Sadhguru. Você mencionou que na cultura indiana tudo era voltado para Mukti. Como a poesia e a arte foram usadas nessa direção? O que é poético? Você sabe, a palavra poético é uma justiça poética, é uma coisa muito diferente. Bem, eu estava em Nova York e visitei um artista muito famoso. Era uma pintura grande. Grande significa uma pintura de cerca de 4 por 4 metros. E tinha apenas uma linha assim, na diagonal. Isso era uma pintura. Talvez tenha sido isso que me inspirou a me tornar um pintor. Então eu olhei para essa tela tão grande, desperdiçada, apenas uma linha. Eu disse, o que é isso? O que isso deveria ser? Então ele disse, divisão. A sociedade está dividida, o mundo está dividido, portanto apenas essa única linha representa a divisão. Bem, eu pensei que tudo bem. Se isso pode ser arte, bem, até mesmo eu sou capaz. Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai estava indo para casa. Então, de repente, ele se lembrou de que era o seu aniversário de casamento. Tinha uma mensagem no telefone. Então, ele fez algo que nunca havia feito em sua vida. Ele viu um florista. Ele foi lá e pediu uma única rosa. Então, o florista conversou e disse, você está pedindo alguém em casamento? Ele disse, não, é meu aniversário de casamento. Oh, então apenas uma rosa? Ele disse, não, eu sou um homem de poucas palavras. Então, o que é poesia? O que é arte? Essencialmente, esses são aspectos da nossa vida que não se enquadram em uma definição. É por isso que eles são importantes. E se você fala de poesia como linguagem, a poesia pode ser movimento, a dança pode ser poesia, você sabe que tudo pode ser, o que você faz, a própria maneira que você trabalha pode ser poesia, mas estamos falando de poesia escrita. Agora, isso é linguagem, mas não precisa necessariamente se adequar na estrutura da linguagem. Porque a linguagem tem uma certa estrutura.
Se você escreve prosa, tem que se adequar a isso. Portanto, aqueles que não conhecem muita gramática, muito sobre língua, como eu, sempre escreverão poesia? Sim. Porque se você escreve prosa, precisa se adequar a ela. E você não está com disposição para se enquadrar em estruturas, então você escreve poesia. E também, essa arte e essa poesia são duas coisas que permitem que você, em algum lugar, quebre as limitações de sua própria lógica. Se você escreve algo em prosa, não consigo pensar em um tipo de oposto para obras de arte. Prosa e poesia são opostas uma à outra, de certo modo. Se você escreve em prosa, ela deve ser logicamente correta. Você não pode escrever coisas ilógicas. Mas poesia, você pode expressar coisas que não são logicamente corretas, mas talvez verdadeiras dentro de você. Talvez você esteja tentando explorar dimensões que não podem ser expressas na estrutura adequada da lógica. Eu acho que o mesmo acontece com obras de arte. Isso fornece um formato no qual você pode quebrar com seu próprio processo lógico. Nesse sentido, isso ajuda você? Ajuda a encontrar algum tipo de acesso a alguma coisa possível. Mas eu sinto que, para a maioria das pessoas, é mais uma expressão do que uma exploração. Para alguns, é uma exploração. Para a maioria, é uma expressão. Se for uma exploração, então você não deve se preocupar se alguém lê ou não, alguém aprecia ou não. É sua exploração, desde que ajude você a quebrar a estrutura de sua própria lógica e tocar dimensões que não são logicamente corretas, mas que são 100% verdadeiras com a vida. De alguma forma, se você estiver usando arte e poesia como uma exploração, definitivamente elas te ajudarão em direção à sua liberdade, à sua libertação como um meio, como mais um meio. Mas se é uma expressão, é como qualquer outra expressão na vida. Talvez uma palavra que você fale, ou que você escreve, ou que você faz, inúmeras coisas. De quantas maneiras os seres humanos se expressam, essa é apenas mais uma forma de expressão, que eu não gostaria de colocar acima de outras dimensões da expressão. Alguém pode apenas sorrir, e esse sorriso pode valer mais do que todas as obras de arte do planeta. Então, eu não gosto de colocar a expressão de uma pessoa ou uma forma de expressão como uma expressão superior em relação à outra. Não existe tal coisa. Alguém pode não saber sorrir, eles podem apenas ficar assim. Bem, essa expressão pode valer mais do que todos os sorrisos do mundo. Portanto, uma forma de expressão não é maior do que outra forma de expressão. Mas se é uma ferramenta para a sua exploração, bem, a pessoa pode usar. A próxima pergunta é de Ramya. Namaskaram, Sadhguru. Como o aumento das energias através do Kriya ajuda na resolução do Prarabdha? Sadhguru in close. Era disso que eu estava falando um tempo atrás. Veja, a ideia das pessoas de civilização, ou de cultura, ou socialmente, o que dizer, um comportamento compromissado, eles acham que devem ser neutros em relação a tudo. Isso aconteceu. Você já ouviu falar de estou entrando em problemas políticos? Você já ouviu falar do governo Babri Devi?
Bihar. Babri Dev foi primeiro-ministro por alguns anos. Foi considerado o governo mais neutro ou perfeitamente neutro, porque ele nem mesmo interferiu em seus próprios assuntos. Então as pessoas estão se tornando assim. Agora, se elevarmos a energia, pessoas diferentes se comportarão de maneira diferente. Alguns ficarão quietos, outros vão tremer, outros vão rolar, outros vão rastejar, outros vão gritar. Alguns abrirão os olhos assim, outros não poderão abrir os olhos, todo tipo de coisa. Por quê? Quando a energia extra é bombeada para algo, dependendo de onde a máquina está nesse momento, em que tipo de condição, que tipo de problemas, essa é uma máquina complexa. Não é como um automóvel simples ou algo assim. É uma máquina muito complexa. Ela se comportará de maneira diferente. Mas se tudo isso está sendo julgado, a melhor coisa não é elevar as energias, manter todo mundo em baixa. Prarabdha, você sofre, o que fazer? Porque se tudo o que acontece em um espaço estiver sendo julgado em outro espaço, então você não poderá fazer nada significativo. Então, Prarabdha significa, é o seu karma destinado. O quanto será destinado, você escolhe. Não é uma escolha consciente, mas é uma escolha. A quantidade que sua vida escolhe depende de quão vibrante é a sua energia. Se suas energias são muito efervescentes e vibrantes, você naturalmente escolhe mais Prarabdha, porque você sabe que pode lidar com isso. Não é um entendimento consciente de que eu posso lidar com isso. A vida sabe. A vida tem sua própria inteligência, dependendo da efervescência da sua coisa. É por isso que é muito importante que você não ensine nada a seu filho. Apenas brinque, corra, pule, ria, grite, porque a energia vital tem que se tornar efervescente. Quando ela se torna muito efervescente, ela naturalmente faz o download de um grande volume de Prarabdha. Isso não é um problema? Sim, é. Mas, ou você pode armazenar seu problema no armazém para que ele exploda no seu rosto em algum momento, ou você pode fazer o download e lidar com isso. Existem duas maneiras. De qualquer forma, está lá. Você não pode se livrar disso, está lá. Ou você o traz e lida com isso, ou, quando cair sobre você, parece que o universo inteiro se volta contra você, Deus se volta contra você, a criação se voltou contra você. As pessoas estão sempre passando por isso, porque o download do Prarabdha aconteceu sem que elas pedissem. Agora, estar no caminho espiritual significa que você quer todo o armazém. Eu quero ver o que está no armazém. Eu não estou interessado apenas em lidar com o meu negócio de varejo. O que está na minha loja de varejo, deixe-me terminar esse estoque. Esta não é a minha maneira. Eu quero terminar o armazém. Eu quero incendiar o armazém. Se você quer fazer isso, você precisa de muita energia. Mas agora você está falando sobre atear fogo na loja de varejo, nem mesmo atear fogo, vender seu estoque. Como isso vai ajudar? Bem, se as suas energias forem intensas, elas queimarão rapidamente. Mas você deve saber disso. Se você não aceita conscientemente novos downloads de Prarabdha, que são naturalmente ancorados ao processo espiritual, ninguém, se estão te ensinando alguma coisa, ou você é um yogi de livro, lendo um livro você se torna espiritual, isso é diferente. Se alguma coisa lhe foi transmitida, sempre isso estará lá, que se você está ficando sem Prarabdha, novo Prarabdha virá. Muitas pessoas que estão aqui ao meu redor, elas ficam se perguntando por que, quando estou perto de Sadhguru, tantos problemas. Porque é assim que é. Porque eu quero que você entenda
O que você está chamando de prarabdha é uma certa quantidade de software. Se você usar o software, o que deveria ter sido usado em 100 anos, suponha que você o use em 30 anos. Isso significa que você morrerá aos 30 anos. Você precisa entender isso. É por isso que a maioria dos yogis queima seu karma tão rápido. Entre 30 e 35 anos, várias pessoas morreram. Basta olhar para trás e ver na história. Tantos yogis conhecidos, todos deixaram seus corpos naquele momento porque queimaram tudo. E como não tinham negócios com o mundo, foram embora. Portanto, o processo espiritual é sempre calibrado de tal maneira que sempre colocamos um buraco no seu armazém. Se você acha que resolveu um problema, a próxima dimensão de problemas está sempre entrando em sua vida o tempo todo. Deve ser assim. De outra maneira, você ficaria sem o seu software. Se você ficar sem software, mesmo que seu hardware seja bom, você ficará sem software, isso se tornará nada. Portanto, é importante que nos direcionemos para a Santita ou para o armazém, não apenas o prarabdha. Então, essas palavras que você aprendeu nos livros aqui e ali, talvez até eu tenha usado essas palavras em algum momento. De qualquer forma, estamos lançando um livro chamado Karma Sutras, a ser publicado pela Random House nos Estados Unidos. Será lançado no mês de fevereiro de 2021. Vírus, pós-vírus. Porque o vírus é nosso prarabdha, não é Santita. Queremos queimá-lo e depois fazer o resto. Portanto, ele é chamado de Karma Sutras, porque existem regras fundamentais, simples, sobre como lidar com seu karma. Não absorva vocabulário que possa confundir você. Entenda isso claramente. É apenas porque você tem uma certa quantidade de memória consciente e inconsciente que você é capaz de funcionar, não é? Agora, quando dizemos prarabdha, estamos falando sobre essa dimensão da memória que está agora dentro de você, fazendo de você o tipo de pessoa que você é, fazendo você fazer muitas coisas que está fazendo, seus talentos, suas capacidades, suas incapacidades, seus medos, suas ansiedades, tudo é por causa do seu prarabdha. Se você queimar isso, quando chegar a certo ponto, pode parecer uma liberdade absoluta, porque seus medos se foram, suas ansiedades se foram, esse se foi. Muitos de vocês passaram por essas fases. Eu não deveria estar falando com vocês assim, eu deveria falar isso apenas no Sadhguru in close, mas eu sou assim, você sabe. Eu não sei se estou in close ou out close, estou sempre in close, esse é o problema. De qualquer forma, o departamento de vídeo decidirá o que é in close e out close a partir de agora. Então, as pessoas ao meu redor estão sempre experienciando isso, que chegará um momento em que seu sadhana, você sabe, chegará a um lugar que, de repente, elas se tornam muito pacíficas, muito agradáveis, saudáveis e bem. Subitamente, níveis inexplicáveis de dificuldades e problemas, tudo de repente. O que aconteceu? Minha espiritualidade falhou, Sadhguru me abandonou. Todos os tipos de coisas. Não, é só porque vimos que você está manipulando seu software confortavelmente. O download seguinte aconteceu. Por que devemos chamá-lo de download? Vamos chamá-lo de atualização. A atualização do seu software aconteceu, se tornou mais complexo. Qualquer atualização é mais complexa que o software existente, não é? Eu entendi certo? É mais complexo. Então, ocorreu uma atualização do software. Então, agora que você está confuso, você acha que o Sadhguru abandonou você, ou de repente esse processo não está funcionando, você deve ir a outro lugar e aprender outra coisa. Seu idiota, está funcionando. Então, não pense em tudo isso.
Existem aspectos simples da vida. Você não precisa de nenhum outro ensinamento, acredite. Existe um processo simples, todos vocês passaram, pelo menos aqui, o engenharia interior. Existem 5 aspectos significativos no engenharia interior, existe uma prática. Esses 5 aspectos, todos os dias, você os vive a cada momento. Você vive esses 5 aspectos e pratica. O que você está fazendo lá é bom, mas se você quer algo mais em termos de saúde e bem-estar, deseja transmitir algo em sua vida, então te ensinaremos outros tipos de práticas. Podemos atualizar a prática um pouquinho, mas em termos de abordagem fundamental de como você conduz a si mesmo, essas 5 coisas são suficientes. Não há necessidade de mais um ensinamento, mais um ensinamento. Porque você não conseguiu entender essas 5 coisas, eu estou falando continuamente. Sim, 5 aspectos estão lá. Vou tornar isso muito mais simples no Enclose, porque agora, se eu fizer isso, muitos de vocês desistirão de fazer o que estão fazendo e tentarão fazer coisas idiotas. É muito mais simples do que 5 coisas, na verdade. Mais 5 coisas. O Engenharia Interior é um programa simples, muito simples. Existem 5 aspectos. Você descobre quais são esses 5 e os torna uma realidade viva para você. Tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Isso não significa que tudo se foi. Não, não, não. Você está se tornando mais competente para lidar com todo esse absurdo. Seus disparates. Tudo bem? São suas coisas. Se está acontecendo dentro de você, deve ser seu, não é? Olá? Está acontecendo dentro de você, deve ser seu. Não, não, porque alguém vai lhe dizer, você imediatamente. Veja, porque você acha que o Sadhguru abandonou você, você vai visitar um astrólogo, ele te diz que esse planeta está girando muito rápido, isso está acontecendo, aquilo está acontecendo, essa força está acontecendo. Então você vai para um homem que faz magia negra, ele diz que alguém fez alguma coisa com você, nós faremos os pujas para você, isso continuará sem parar. Eu estou lhe dizendo, todas essas coisas podem ter alguma influência. Alguém colocou alguma magia negra em você, talvez tenha alguma influência, talvez as posições planetárias estejam de certa maneira, alguma influência. Mas essas 5 coisas de que estou falando no programa básico de engenharia interior, se isso se tornar uma realidade viva, os planetas poderão girar da maneira que quiserem. Qualquer um pode fazer, não apenas magia negra, mas azul, amarela e magia vermelha também. Eles podem fazer. Eles podem fazer qualquer tipo de magia. Este vai ficar bem. Este se tornará independente de tudo aquilo. Isso é o que isso significa. Por favor, faça isso acontecer para você. Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Maha